Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. E à medida que você for se acomodando, vá abrindo a palavra de Deus em Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Temos uns 10 minutinhos aí para falarmos. Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 5. Irmãos, o que Deus espera de nós é um coração quebrantado, amém? O Senhor quer misericórdia, não sacrifício. O Senhor não espera sacrifício meu e seu. O Senhor espera misericórdia, quebrantamento, choro, lamento, sinceridade. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 5 diz assim. Peço perdão pela voz um pouco anasalada, mas hoje a rinite me pegou. Diz assim a palavra: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vê você em secreto, o recompensará. E quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume seu cabelo e lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que o vê em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Aí você pula um pouquinho, vai lá para o versículo 25, que diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam e nem colhem, e nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto,
não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Todos nós conhecemos isso, né, irmãos? Esse texto. Desde a escola bíblica, juniores, grupo de homens e mulheres, casais, adolescentes, jovens, todos nós conhecemos isso. Mas, via de regra, não praticamos. Não praticamos. Como é que nós não praticamos? Que nós ficamos extremamente ansiosos com o dia de amanhã. Como é que nós não praticamos isso, pastor André? Porque nós fazemos sempre as mesmas orações repetitivas. E a gente fica glória, 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 santo, 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 santo. E o que a Bíblia manda a gente fazer? Não fazer isso. Ficar repetindo. Nós conhecemos esse texto, mas nós nos portamos às vezes como os fariseus, como os hipócritas, que oram para serem vistos, que gostam de ocupar as melhores posições para que as pessoas vejam as nossas orações. E aí a gente, acaba inventando algumas coisas, a chave de não sei o que, a chave para uma vida de oração vitoriosa. Não tem chave nenhuma, e nem segredo nenhum, e nem mistério algum, já está aqui revelado, é só nós lermos e praticarmos. O nosso Pai sabe daquilo que nós precisamos. O nosso Pai Celestial, Ele sabe do que você precisa para a tua vida. E quando nós precisamos de algo, nós devemos recorrer a Ele. Mas nós recorremos ao nosso líder, ao pastor, a fulano de tal, a A, a B, a C, e não recorremos ao nosso Pai. A oração, na nossa vida, muitas vezes, ela é o último recurso, quando deveria ser o primeiro. Todos nós já passamos por essa situação. Fulano, ora por mim por tal situação. Aí você terceiriza uma ação que é sua. Não, eu vou pedir para o pastor orar, porque ele tem uma oração forte. O pastor vai fazer uma oração forte por mim. Amém? Nós vamos orar por você. Mas quem responde a oração não é o pastor, é Deus. É o Senhor que responde a oração. E Ele gostaria de ser tratado como a nossa prioridade, não a última opção. Nós só vamos orar quando nós estamos lá no fundo do poço. E muitas vezes ainda terceirizando essa oração, dizendo, pastor, o meu líder, o fulano de tal, ora por mim porque eu não aguento mais. Às vezes realmente, irmãos, nós não temos forças para orarmos sozinhos. E aí nós recorremos a um irmão, a uma irmã, para orar junto conosco. Mas o Pai está mandando nós entrarmos no secreto. E as orações que elas não são midiáticas, as orações que não são feitas, sabe, irmãos, na frente de todo mundo, as orações que não são feitas cheias de palavras de sabedoria, geralmente são essas orações que Deus ouve. Quando nós estamos lá, diante do nosso Pai, colocando diante dele aquilo que nós precisamos. Essa é a oração. Se tiver algum segredo aqui, o segredo é esse: falar diretamente com Deus. Esse é o segredo de uma vida de oração. Mas nós colocamos tantas coisas, tantos penduricalhos naquilo que é simples, irmãos. A nossa fé é muito simples. Não é, Davis? Louvor é simples. A palavra é simples. A igreja é simples, irmão. A vida com Deus, ela é simples. Ela não precisa de floreio, de rodeio. Basta que nós deixemos de lado as nossas máscaras e
vamos diretamente ao Senhor e colocamos diante dele tudo aquilo que eu e você precisamos. O que é que você precisa hoje? O que é que você está necessitando nessa noite? Fale diretamente com o Senhor, você não veio aqui para isso. Peça. Lá no versículo 8 do capítulo 6, o Senhor Jesus diz assim: não sejam iguais a eles, ou seja, aos hipócritas, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Deus sabe do que nós precisamos, irmãos. E Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. O Salmo 23 não é adereço. O Salmo 23, ele não é para ficar aberto lá na tua sala, no teu escritório, no teu trabalho. Ele não foi feito para isso. O Salmo 23 é uma reflexão de Davi dizendo que, olha, o Senhor é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Nós precisamos olhar para Deus dessa forma, com esse coração. Se o Senhor é o meu Deus, eu não tenho falta de nada. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Na simplicidade da vida, na simplicidade da oração, nós entendemos que Deus vai nos suprir. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que eu preciso. Deus sabe do que todos nós precisamos. E se existe uma chave, a chave é essa: vai e pede. Vai e pede. E geralmente aquilo que nós pedimos é aquilo que o texto resume: roupa, comida e dinheiro. São as preocupações da vida. E aqui o Senhor Jesus está dizendo: olha, não se preocupem com isso, porque isso eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Mas nós ficamos como os pagãos, correndo atrás de outras coisas. Nós ficamos correndo atrás de fama, de glória, de poder, de status, de presença. E Deus não quer isso de nós, irmãos. Deus não espera isso dos seus filhos. Ele quer que você vá até Ele pedindo exatamente aquilo que você precisa, não aquilo que você quer ostentar. É aquilo que nós precisamos, sabendo que Ele é o nosso Pai. E aí Jesus ensina a nós orarmos dessa maneira: Pai nosso. Pai nosso. Eu sei o que a Maitê precisa. Precisa de fralda, precisa de roupa, precisa de amor, precisa de carinho. Eu sei do que ela precisa, ela não precisa me pedir, né? Mas se ela me pedir, eu já sei o que ela vai querer, né, pastor Udo? Não é assim? Na paternidade? Se a nossa paternidade humana funciona dessa maneira, quanto mais a paternidade celestial. O Senhor sabe do que nós precisamos, irmãos. E está na hora de nós pedirmos a Ele. Mas quando você dobrar o seu joelho a partir de agora, não seja hipócrita. Não tente florear diante de Deus. Se você precisa de dinheiro, peça dinheiro ao Senhor nessa noite. Peça de Senhor, eu preciso de dinheiro. Se você precisa de comida, se você precisa de roupa, se você precisa de salvação, de qualquer coisa, peça. Ele sabe o que você precisa, mas você precisa manifestar isso. Se você precisa de cura, peça. Peça, fale, diz: Senhor, eu preciso disso. Não floreie, não levante pela igreja e comece a orar em voz alta, dizendo: ó soberano, não, não. Nós não estamos no nosso quarto, mas nós podemos agir da mesma maneira como Jesus ensinou aos seus discípulos aqui, dizendo: olha, vai para o teu quarto, ou se ajoelha aí no teu lugar, ou se você quiser ficar de pé, fique de pé. Se você quiser caminhar, fique, mas peça o que você precisa. Não coloque uma máscara diante de Deus.
Deus sabe do que você precisa. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você fez. Deus sabe o que você fará. Peça. Peça e vos será dado. Um pouco antes da metade do ano, e eu estou pregando essa palavra porque eu vivi isso. Tentei de todos os jeitos uma mudança. Eu falei assim: Senhor, não dá mais. Eu preciso de algo específico aqui, porque eu tentei já e não consegui. Olha como Deus foi minha última opção. Falei assim: Senhor, o segundo semestre não dá para ser assim. Ou o Senhor faz algo, ou eu não sei o que vai ser. E descansei. Não falei nada para a Pâmela, não falei nada para ninguém. Só fiz essa oração. Irmãos, em questão de 36 horas, a minha vida mudou da água para o vinho. 36 horas. 36 horas, Deus mudou tudo. Mas eu pedi, eu falei: Senhor, não dá mais. Não dá mais para ficar assim. Aí um dia eu estava aqui na igreja, o pastor Leodoro me chamou, disse: André, preciso disso. Eu falei: pastor, estamos juntos. Foi uma porta que se abriu. Passou 2 semanas, recebi uma mensagem, uma proposta para mim, e tinha que passar por uma série de coisas que não foi preciso. Eu aceitei a proposta. No outro dia a Pâmela me mandou uma mensagem dizendo: amor, deu tudo certo o que nós precisávamos. Mas eu pedi, irmãos. Eu pedi para o Senhor: Senhor, eu preciso disso. E Ele atendeu a minha oração. Mas era o que eu precisava. E não pedia. E Deus só atendeu porque eu pedi exatamente aquilo que eu precisava. Nosso Pai é bom. Dobre teu joelho nesse momento.